Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Um pouco sobre o sânscrito. Normalmente falado como sânscrito. A língua? Isso, o idioma. O idioma. Tá? O estudo sonoro dos efeitos que existem sobre a nossa fisiologia a partir de sons. Veja bem, a quantidade de som que a gente pode fazer com o nosso sistema fonético é realmente impressionante. A nossa capacidade fonética enquanto ser humano se desenvolveu num grau bastante elaborado. Porém, por que o sânscrito tem 52 vogais, consoantes, semiconsoantes? 52? 52. Ao total, né? Ao total. Que susto. Porque a ideia é o seguinte: cada uma desses sons, elas expressam uma área do nosso sistema psíquico. Ou seja, se você tivesse que mapear todo o sistema psíquico da pessoa e botar sinalizadores, assim, plaquetinhas, como é que isso funcionaria? Dentro da cultura védica, isso nasce com o sânscrito, ok? Então, por exemplo, para o sânscrito, o som é um som que traz a vibração de uma consciência num estado mais sem materialidade. O som está muito relacionado ao processo material. E o som está relacionado à manifestação. Então, quando você faz isso é a integração do mundo, vamos chamar assim, espiritual com o mundo material, de uma maneira coesa. Certo? Isso seria diferente se fosse pronunciado isso traria a nossa consciência mais para um mundo material. A ordem no sânscrito é muito importante. Se você faz AU, é diferente de UA, em termos do que está acontecendo no nosso campo vibratório. A língua latina, por exemplo, ela tem o aprendizado do M e do U, e também do I. Dominum, Sarditicum, Ding Ding Dong. Canto gregoriano. O canto gregoriano, ele é um canto, em um certo sentido, mântrico, poderosíssimo. Já ficou numa sessão das pessoas cantando no canto gregoriano? Caramba, eu e tinha um CD de canto gregoriano, que acontece? Eu precisava todo dia escutar aquilo. Aquilo dali mexe com o teu sistema psíquico, não mexe? Porque ele tem uma tecnologia sonora bastante desenvolvida em fazer com que você atue no mundo material de uma maneira mais ativa e direcionada. Por isso que era muito importante para os padres fazerem as missas em latim, porque latim é poder. Latim é uma língua mântrica no sentido de que o fato de ele estar falando é diferente de ele estar falando H. Ele está falando habemus papam é diferente de falar nós temos um papa. Porque o som que está muito presente também no latim, ele tem um impacto em fazer com que as coisas nasçam. Então, a ideia é o seguinte. Depois, se você quiser pesquisar mais, tem um grupo que tem esse viés mais cientificista, que é o grupo do Maharishi Mahesh Yogi, da galera da meditação transcendental. Meditação transcendental. Eles são um dos grupos mais instrumentalizados dentro da cultura védica a mostrar que o que é feito há 5, 10, 15, 20 mil anos dentro dessa tradição é científico dentro do que a gente chama científico hoje. Então eles pegam, que nem os budistas
vão dentro do laboratório de ressonância magnética e ficam lá meditando e mostram que acontece isso, e o cara aprende a parar o sistema cardiovascular, e aí a galera vai meditar com frio. Existe uma das tradições dentro do budismo de ser muito pragmática, racionalista. Então, mostrar assim, olha, isso por A mais B funciona. Dentro da cultura védica, isso não é tão difundido assim. Existem algumas linhas que vão mais nesse estilo. E a linha da galera do Maharishi Mahesh Yogi, da meditação transcendental, eles são muito bons nisso. Eles têm instituto na Holanda, instituto... Como é que é essa letra? Maharishi? Maharishi é M-A-H-A. Maha é grandioso. Rishi, R-I-S-H-I. M-A. Não, Maharishi, H-I, S-H-I. Tá. Rishi é aquele que vê, aquele que tem a capacidade de entender. Normalmente referem-se a ele só como Maharishi, mas o nome dele é Maharishi Mahesh Yogi. Mahesh é M-A-H-E-S-H. Maharishi Mahesh Yogi. Então, Ramana Maharishi Mahesh Yogi. Então, a ideia é o seguinte: o sânscrito, ele, dentro da cultura védica, ele é um sistema muito elaborado de ativação e desativação do sistema mental a partir de determinadas disjuntores, ok? Imagina que o teu quadro mental tivesse 52 chaves. Conforme você vai mexendo nesses disjuntores, o que vai acontecendo no sistema que está atrelado a ele muda. Aí você fala assim, é só mexer um disjuntor. Mexe no disjuntor para você ver só o efeito que tem no sistema elétrico de um sistema, certo? Então a ideia é que a cultura védica, ela nos primórdios, ela apenas atuava tanto para a saúde quanto para a espiritualidade através de cânticos. O Rig Veda, que é o primeiro deles, é de louvação ao divino. A ideia é assim, quanto mais você louva o divino, mais o seu sistema fica equilibrado. Que na igreja católica tem aquele momento de louvação, adoração, qualquer coisa assim. Acho que é louvor. Isso, dentro da cultura védica, é visto da seguinte forma: tudo onde a sua mente para, aumenta. Onde tem teu foco de consciência, aquilo aumenta. Então, se você foca nas qualidades benéficas do que Jesus fez, etc. e tal, a sua mente vai ficar impregnada daquelas vibrações e você vai ter mais tendência a agir dentro daquele tipo de vibracional. Então, que você, só porque ficou escutando o Evangelho, vai ser um Jesus Cristo. Mas aquilo vai... me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, essa frase tem muito esse sentido de que o que a gente fica escutando influencia a nossa mente, certo? As pessoas com quem a gente anda, os lugares onde a gente está. Mas esse papo mais amplo, vamos focar na questão sonora, tá? Então, na cultura védica, o sânscrito ele é mais do que pura e simplesmente um sistema avançado de transmissão de conhecimento. Porque ele é muito bem elaborado em termos gramaticais e em termos de flexões, que você consegue mexer as coisas de lugar e elas manterem mais ou menos o mesmo sentido, que nem o latim faz. O latim é a nossa língua mais próxima que a gente tem em termos desses atributos da gramática e da sonoridade, tal qual o sânscrito tem. Das declinações, etc. e tal. Então a ideia é o seguinte: com o sânscrito você consegue fazer as coisas serem muito fáceis de serem memorizadas, tá? Mas com o latim também, né? Tudo que cria um pulso, tudo que cria métrica, ritmo, o corpo consegue manter aquilo na memória muito mais fácil, certo? Sim. Não é à toa que a gente grava muito mais fácil música do que material didático. Com certeza. Mas, além de ser um processo mnemônico muito potente, é impressionante o tamanho dos negócios que a galera decora, ele também é um processo terapêutico por si. Você ficar repetindo mantra, por exemplo, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya,
Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Você não precisa, a princípio, saber nada do qual é o sentido e o significado disso, para isso ter um efeito pertinente no teu sistema. Para isso ter um efeito pertinente, precisa de uma quantidade de repetição e uma potência. Então, quem está cantando, a quantidade de pessoas que estão cantando, o horário que está cantando, direção para onde está cantando, tem um monte de fator que influencia. Mas a ideia é o seguinte: você vai dobrando material sutil e você vai organizando os átomos para que eles gerem determinados padrões de frequências. Da mesma forma como se você pegar umas bolas de vermelhas e pendurar num pino e chamar aquilo de árvore de Natal, ou aquilo está guardado dentro de uma caixa e não ter nada, a organização da matéria no espaço gera um efeito. Certo? E os mantras atuam na organização da matéria no espaço, porque o fator de organização não é exatamente a mudança estrutural, no sentido da composição, mas a mudança sistêmica deles gera um efeito na nossa mente. Isso eu acho que só é assim mais denso para uma pessoa que já eventualmente foi para a Índia ou para algum lugar louco o suficiente, que tenha gente cantando mantra de uma maneira tão potente, para o simples fato de você entrar ali, aquilo já fazer uma mudança muito forte na tua mente. Aqui no Brasil, de repente, centro de Umbanda talvez tenha esse grau de presença energética. Mas é o fato de que assim, você entra no lugar, você fala, nossa, tem uma energia aqui, isso está mexendo comigo. Depois que aquele tambor lá, e aqueles cânticos terminam, alguma coisa de faxina espiritual aconteceu no teu sistema. O que é isso? Aquela situação de padrões de frequências organizadas no espaço de determinada forma se reorganizam e a tua mente, que é uma bolha muito maior do que só o teu cérebro, fica com uma paisagem diferente. Ok? Então a ideia da gente fazer mantra, tem um módulo meu de Psicologia Védica, módulo 5, pode anotar. Psicologia Védica, módulo 5, Mantra Terapia. Estamos lá no Parque Lage, um lugar super agradável para falar de mantras com macaquinhos invadindo a cena. Já viu cobra lá? Oi? Já vi cobra lá. Mas nesse dia era só... O pessoal fugiu, eu fiquei olhando a cobra verde. Não morde não. Esse dia eram os macaquinhos roubando as comidas. Então, é mesmo, né? É engraçado. Voltando aos mantras, a ideia é que antes da gente estudar o que Om Namo Narayana significa, Om Namah Shivaya, Om Ganganapataye Namaha... Você estudou sânscrito? Eu estudo sânscrito totalmente através do Ayurveda. Eu estou quase chegando no ponto de começar a parar para estudar sânscrito. Eu acho que o ano que vem ou no próximo isso... Onde é que aprende sânscrito aqui? Tem com professores também particulares. Professores. Mas a ideia antes de estudar sânscrito com isso daqui eu é estudar sânscrito com eu conheço, eu vou querer o coração. atualizar tudo. Então, ver assim, o que acontece com essa frequência? Se a gente ficar cantando Om Ganganapataye Namaha, ou então Om Dum Durgaye Namaha, não importa, tem um monte aí. Isso várias vezes durante o dia. Será que mesmo que você não consiga explicar como isso te ajuda, se não te ajudar, tá de bom tamanho? A gente tem uma cultura por detrás que explica como isso funciona. Mas dentro da cultura védica a gente quer, num primeiro momento pelo menos, parar de querer entender. Porque querer entender atrapalha o processo psíquico do subconsciente, do inconsciente. Pelo menos dentro dessa perspectiva. Aí no momento que isso se dissolve, não tem o menor problema você estudar, entender, achar aquilo o máximo, super perfeito, fantástico, maravilhoso. Mas começar o estudo do sânscrito pela cabeça, muitas vezes perde o principal, que é a assinatura vibracional daquilo. Sabe quando você está escutando uma música indígena e você não tem a menor ideia do que aquilo está falando, mas aquilo mexe contigo? Então, meio que dessa forma também. Finge que a gente está estudando tupi em um certo dia, só que a gente caiu no meio de uma aldeia indígena e não está lá no meio do ritual. E você deixa a tua mente disposta para aquela terapia sonora. Entendi. Okay? Agora tem que falar, né? Tem salado, tem mentalmente e tem também nos outros níveis. Mas é mais potente falando, né? Não necessariamente, na verdade nem é. Porque em casa vai lá, mas no quartel não. Mas vamos agora à aplicação prática disso. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!